Olá a todos, bom dia, como estão vocês? Bom dia, Henrique, bom dia, Eduardo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Thaísa, bom dia, Agnaldo. Esperar mais um pouquinho, as pessoas vão chegando. Nesse meio tempo, quer tirar alguma dúvida? Então, vamos lá. O que a gente fez na última aula, de maneira resumida? Nós começamos a trabalhar com... Começamos não, cálculo 2 já trabalhamos. Nós voltamos a trabalhar com equações de segunda ordem. Y duas linhas, mais P de x, y', mais Q de xy, opa, Q de xy igual a zero. Só que, em vez de utilizar um PVI, no qual fornecia a solução em um certo instante, e a derivada nesse mesmo instante, trabalhamos com problema de valor de contorno, PVC. Nesse caso, o que acontece? Eu forneço como informação a solução em um certo ponto e a solução em outro ponto. Vou chamar de x1. Ou eu forneço a derivada em um ponto e a solução em outro ponto, ou vice-versa, ou eu dou como informação a derivada em dois pontos distintos. Isso é um PVC, um problema de valor de contorno. E nós vimos que um PVC pode não ter solução. Opa, pointer, não tem solução. Epa, pointer, agora sim. Não tem solução. Ele pode ter uma única solução ou infinitas soluções. O PVC, a equação é dita homogênea quando o termo do lado direito for zero, e as condições de contorno são ditas homogêneas se ambas forem nulas, ou seja, alfa igual a beta igual a zero. E vimos que isso tem uma certa analogia ou uma simetria com a álgebra linear. Nós tínhamos sistemas lineares, eles também têm sistemas que não têm solução, têm uma única solução e infinitas soluções. Bem parecido com o caso do PVC. E nós exportamos da álgebra linear, nós importamos da álgebra linear o conceito de alto valor e alto vetor. Como no nosso espaço vetorial estamos trabalhando com funções, em vez de falar autovetores, falaremos, autofunções. O que a gente vai desenvolver hoje? Desculpa. Sim, Pedro, teve? Tem aula toda terça e quinta.
Com prova sem prova, com chuva sem chuva. O que a gente vai desenvolver na aula de hoje é um assunto linearmente independente com o assunto da última aula. Eles só vão se juntar os assuntos da última aula, o assunto de hoje e o assunto da próxima aula, terça-feira, na quinta-feira seguinte. Aí vai confluir tudo na mesma direção. Então, por enquanto, são 3 assuntos diferentes. Então, hoje nós vamos falar sobre séries de Fourier. Fica meio estranho, né, da matéria nova no dia da prova, mas aí quem manda é a coordenação. Então, vamos lá. Nosso assunto de hoje é expressar uma certa função f como uma série, ou seja, somatório de um infinito, de senos e cossenos. Nós já escrevemos uma função como série de potências. O que era escrever uma função f como série de potências? F de x era o somatório de n de 0 a infinito de an centrado em zero, só para facilitar, x elevado a n. Escrever f com uma série de potências é encontrar quem são os coeficientes AN. De certa maneira, não sei se vocês lembram, eu argumentei que, potências de x formam funções pares e funções ímpares. E qualquer função f pode ser escrita como uma função par mais alguma função ímpar. Basta encontrar quem são os coeficientes adequados. Algo parecido acontece aqui. Cosseno, uma função par. Seno, uma função ímpar. Então, escrever uma função f como uma série de senos e cossenos consiste em encontrar quem são os coeficientes que tornam esse milagre possível. Em particular, a série de Fourier ela é muito útil para modelar ou representar funções periódicas. Vamos até escrever isso, né? Nós sabemos que cosseno é uma função par. E seno é uma função ímpar. A série de Fourier é útil para trabalhar com funções periódicas. Eu tenho que definir exatamente o que a gente chama de função periódica. Não fica muito vago. Deixa eu começar a aula por isso, propriamente dito. Tem uma seguinte intuição, né? Talvez que seja uma função periódica, é algo que se repita de tempos em tempos. Então, algo como... Nota que eu falei que a função tem que ser periódica, eu não falei que ela tem que ser contínua. A gente pode ter alguma coisa mais ou menos assim. X, Y, uma bolinha aberta aqui, uma fechadinha aqui, por exemplo.
Então, aqui, vou desenhar de novo, vou copiar e colar. Em cima e abrir embaixo. Pronto, algo assim. Essa é uma função periódica. Está repetindo. Aqui é o x. Não. Então, isso vai ser uma função periódica para a gente. Vamos definir isso de maneira mais precisa. Então, para isso, uma função é dita periódica com período t positivo se o domínio da função f contém o ponto x mais t sempre que tiver o ponto x. Ou seja, vamos pensar aqui no domínio. Se a função tem período t, se ela tem no domínio o valor x mais t também está lá dentro. Por sua vez, se o valor x mais t está lá dentro, ela vai ter o valor x mais t, x mais 2t. Então, tentar só pegar aqui o mesmo tamanho, x mais 2t. Se o x mais 2t está lá dentro, o x mais 2t mais t também está. Então, o x mais 3t também estará lá dentro. Por exemplo, você pode pensar algo mais ou menos assim. Também eixo x. Eixo y. Uma funçãozinha que faz isso. Vamos supor que é fechado e aqui é aberto. Então, se ele é periódico, ela vai repetir. Então, aqui eu vou ter algo mais ou menos assim. E antes também. Nota que se eu tenho o x, eu vou ter... Se eu tenho x, eu tenho x mais t. Se eu tenho x mais t, eu tenho x mais 2t. Por exemplo. X. Aí no domínio da função também tem um x mais t. Também tem um x mais 2t. X pode ser negativo, sim. O t não. A gente sempre define o período como um número positivo. Mas x pode ser negativo. Pensa no seno. O seno é uma função periódica e tem seno tanto para x positivo quanto para negativo. Ok, Pedro? Na verdade, a pergunta era pro T, ao invés do X, eu confundi. Não, T T é pode ser positivo. negativo? Ah, T é positivo. beleza. Tá bom? E nós dissemos que o menor valor de T no qual a função se torna periódica de período fundamental. Pensa no seno mais uma vez. Vou tentar desenhar aqui um senozinho.
O seno tem período 2π, 4π, 6π, 7π. Eu posso estabelecer qualquer múltiplo. Desculpa, falei errado. O seno tem período 2π, 4π, 6π, 8π. Qualquer múltiplo de 2π é um período da função seno. Mas o menor número positivo, que é período da função, é o 2π. Então, 2π é o período fundamental da função seno. Nem toda função periódica tem período fundamental. Por exemplo, uma função constante. A função constante ela é periódica, mas não tem período fundamental. Yx y igual a k, por exemplo, está meio tortinho, né? Então, a função constante é periódica, mas não possui período fundamental. Ok. Bem, como eu disse anteriormente, cosseno e seno são funções periódicas. Sabemos isso desde o cálculo 1. De período fundamental, 2π. Para cada n natural, 1, 2, 3, cosseno de nπx sobre L e seno de nπx sobre L tem período fundamental 2L sobre N. Por que isso é verdade? Eu vou provar para o cosseno e para o seno é análogo. Eu vou chamar aqui f de x é cosseno de nπx sobre L. O que é ser um período t? A função tem período t se f de x mais t for igual a f de x. Então, cosseno de nπ, eu estou trocando x por x mais t. Então, nπ sobre L, que multiplica x mais t. Isso tudo dentro do cosseno. Isso aqui tem que ser igual a cosseno de n π x sobre L. Ora, cosseno de nπx sobre L é a mesma coisa que cosseno de nπx sobre L mais 2π. Então, nós temos dois cossenos, eles são iguais se os argumentos forem iguais. Então, consequentemente, nπ sobre L. Aqui eu já vou aplicar distributivo. Vezes x mais nπ sobre L vezes t grande. Nπ sobre L t grande é igual a nπx sobre L mais 2π. Opa, 2π. nπx sobre L de um lado, nπx sobre L do outro, cancela. Então, aqui vai ser t grande. nπ
sobre L vezes T é igual a 2π. Cancela π com π. E isolando T, o que a gente tem? T é igual a 2 vezes L sobre N. Então, nós temos o período fundamental dessa função cosseno. No caso do seno, é análogo. É só trocar cosseno por seno, que a demonstração se mantém. Tudo bem até aí? Sim. Como assim, Pedro? Periódico é apenas... Deixa eu ver se eu entendi, peraí. Periódico é apenas um intervalo? Mas será apenas um intervalo? Tá, deixa eu ver se eu entendi isso aqui, ó. Vê se é isso. Vamos supor. Aqui ela é... De tempos em tempos ela é a função nula. Aí nesse intervalinho aqui ela sobe. Aí no outro tem algo assim. Aí no outro vem aqui para baixo. Aí essa pergunta é, se ela está repetindo apenas nesses intervalinhos aqui, essa função toda é semiperiódica, algo assim? É isso? Sim. Isso posso considerar? Não. E se Se ela... fosse, por exemplo, todos esses intervalinhos, esses três fossem iguais? Uhum. E aí, antes do zero não e pro infinito não mais. Isso eu posso considerar? Como é que é? Daqui para cá Do- não tenho periodicidade. Aí depois Isso. E também nem depois. Daquele último terceiro ali. só, Eu posso só, considerar que só, ela só é repete esses 3 pedacinhos. isso. Não, não é periódico. Não posso considerar periódico de zero a tal número ali. Não, porque a definição de periódica mostra que tem que ter para todo x. Ah, Você não vai sim, ganhar beleza. muita coisa, você não vai ganhar muita coisa só com esses 3 tracinhos aqui. O que você pode fazer é, você tem uma função que não é periódica, deixa eu fazer isso daqui a pouco, mais adiante, estendê-la de maneira periódica. Tem um pedaço que te interessa, vamos supor, te interessa esse pedacinho aqui. Aí você constrói uma nova função que repete esse intervalo aqui infinitas vezes. É chamada extensão periódica. Mas aí Beleza. tem um comportamento que te interessa estudar. Só porque tem 3 tracinhos assim, você pode... Não faz muito sentido, você não vai ganhar muita coisa com isso. Tá bom? Tá bom. Então, aqui está. Já introduzi agora, só apagar aqui para não confundir depois. Vamos introduzir agora a ideia de produto interno no espaço das funções. Lá em álgebra linear, vocês construíram o produto interno em R2, em R3, em Rn. Você tem um produto interno canônico, que é, você tem um vetor x1, y1, x2, y2, estou pensando em R2. Aí o produto interno entre eles é x1, x2, mais y1, y2. Eu fazer construir com as funções f e g em um certo intervalo AB um produto interno também. O produto interno da função f pela função g vai ser a integral de a até b de f vezes g. Nota que se o f for igual a g, o que eu tenho? Produto interno de f com f, quem vai ser? A integral de alfa até beta
f vezes f, f ao quadrado. F ao quadrado de x, dx. Vocês lembram? O produto interno, se eu opero o vetor com ele mesmo, eu vou ter x1 ao quadrado mais... Opa! x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Isso é sempre maior do que ou igual a zero. Só vai ser zero. Opa, pointer. Só vai ser zero. Pointer. Pronto. Só vai ser zero se o vetor x1 e y1 for vetor nulo. Mesma coisa aqui. Produto escalar, produto interno de f com f só vai ser a função nula, só vai ser o zero, se a f for a função nula. Porque a integral de uma função ao quadrado é sempre positiva ou zero. Só vai ser zero se o f for zero. São as mesmas propriedades que eu tenho lá do produto interno em Rn. Nós diremos que as funções f e g são ortogonais se o produto interno entre f e g for zero. Eu estou generalizando a ideia de produto interno num espaço mais geral, no espaço de funções. Tudo bem até aí? Quais são as propriedades de produto interno? Vocês lembram? Tem que ser linear, tanto em uma coordenada como a outra. Tem que ser comutativo. O produto interno do vetor com ele mesmo tem que ser maior ou igual a zero. Tudo isso, esse produto interno aqui também tem. Se eu trocar f por g, a integral de g a f, de g vezes f, é igual a integral de f vezes g. Então, é comutativo. Também é linear nas duas entradas do produto interno. E f operado com o próprio f é sempre positivo a zero. E lá na álgebra linear, nós dizemos que dois vetores, v1 e v2, são ortogonais se o produto interno entre eles é nulo. Mesma coisa aqui, eu vou dizer que as funções f e g são ortogonais em um intervalo, se a integral nesse intervalo for nulo. Então, as ideias são bem próximas. Só é estranho você pensar do que são funções ortogonais, talvez, mas é uma abstração. Não tente interpretar isso geometricamente, tá bom? E nós vamos dizer que um conjunto ele é ortogonal se para cada função, para cada par, erro de digitação, se cada par de funções diferentes, o conjunto é ortogonal. O que quero dizer com isso? Então, eu vou olhar para um conjunto de funções f1, f2, f3, pontinho, 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 fn. Pode ser um conjunto infinito também. Pontinho, pontinho, pontinho. Esse conjunto é ortogonal se o produto interno de f1 com f2 for zero, de f2 com f3 for zero, de f1 com f4 for zero, de f1 com fn for zero. Depois, f2 com f3, f2 com f4, f2 com fn, f3 com f4, f3 com fn, f4 com f5, f4 com fn. Se para cada duas funções diferentes do conjunto eu realizar o produto interno ele for zero, esse conjunto é ortogonal. Pausa para reflexão. Tudo bem até aí, gente? Estamos generalizando. Vocês viram lá no seu curso de álgebra linear.
Só que aqui para as funções. Porque no espaço vetorial, qualquer coisa que satisfaz aquelas 10 axiomas, multiplicação por 1, linearidade, constrói um espaço vetorial. Entre elas, as funções. Então, vamos pegar um exemplo mais concreto disso. As funções seno de npx sobre L e cosseno de npx sobre L formam um conjunto ortogonal de funções. Se isso é verdade, significa o quê? Quem é esse conjunto? Vamos construí-lo aqui em cima. É seno igual a 1, seno de πx sobre L, seno igual a 2, seno de 2 πx sobre L, seno igual a 3, seno de 3 πx sobre L, pontinho, 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 seno de n πx sobre L, pontinho, pontinho, pontinho. Cosseno, seno igual a 1, cosseno de πx sobre L, seno igual a 2, cosseno de 2 πx sobre L, pontinho, 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 cosseno de n πx sobre L, pontinho, pontinho, pontinho. Esse conjunto é um conjunto ortogonal. Significa o quê? Se eu pegar duas funções distintas, esse produto interno aqui, cadê? Ele tem que dar 0. Vai ter que provar isso. O que pode acontecer? Eu posso pegar duas funções senos, eu posso pegar um seno com um cosseno, ou posso pegar dois cossenos distintos. Tem 3 possibilidades entre as funções distintas. Então, eu vou fazer a conta para um deles, o resto é análogo. Eu vou pegar um seno e um outro seno, por exemplo. Eu vou olhar para seno. Opa. Eu vou olhar para o produto interno. Seno de m πx sobre L e seno de m πx sobre L. Vou realizar esse produto interno com m diferente de n. Vamos ver o que vai acontecer. Então, seno, deixa eu ver bonitinho aqui. Seno de m πx sobre L, seno de m πx sobre L. Quanto é que vai ser isso? Pela definição de produto interno, é a integral de alfa a beta do produto das duas funções. Como estamos trabalhando no intervalo de menos L a L, integral de menos L a L do seno de m pi x sobre L, vou acertar aqui, sobre L, vezes seno de n πx sobre L dx. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu posso resolver essa integral? Qual técnica eu posso utilizar? Vocês lembram? Não pode ser em si, tem que lembrar. Lá do cálculo 1, eles aprenderam o seguinte.
Vou mudar aqui de cor. Já aprenderam que, espero que dê aqui, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E aprenderam que cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Só vou mudar essa ordem aqui. Espera aí. Vou colocar esse em cima. Ah, mas faltou um parênteses. Vou colocar esse em cima e esse embaixo. Eu vou subtrair uma equação da outra. Descer aqui só um pouquinho. Opa, foi. Não foi. Foi. Então, vou subtrair. Vai ficar do lado esquerdo. Cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B é igual a... Estou subtraindo uma da outra. Cosseno A, cosseno B menos cosseno A, cosseno B, cancela. Mais, menos, menos, mais. Seno de A, seno B, mais seno A, seno B, 2 seno A, seno B. Deixa eu passar agora isso para o outro lado. Agora. Então, da equação aqui de baixo, vou tirar o seguinte. Seno A vezes seno B, que é exatamente o que nós temos aqui, né? É um seno Azão, seno de Bzão, é igual. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, meio de quem? Deixa eu tracejado aqui. Cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Nota que eu transformei o produto de dois senos em uma soma de cossenos. Soma de cossenos você integrar. Integra um, integra o outro. Então, você quer virar meio integral de menos L a L cosseno de quem? A menos B, A, opa, pointer, A menos B, então fica M menos N, M menos N, e X sobre L, menos cosseno A mais B, M mais N, e X sobre L. M mais N, vamos só arrumar aqui um pouquinho para caber aqui. Ah, tá. Chegar para a esquerda, não tem jeito. Pronto. M mais N e X sobre L. Tudo isso dx. Pausa para a reflexão.
Estou no chat. Então, vou integrar um lado, uma parcela integrar a outra. Então, vamos lá. Isso vai dar igual a meio, que multiplica quem? Eu vou abrir em duas integrais. Integral de menos L a L. Quem é o primeiro? Cosseno de M menos N. Cosseno de M, de M menos N, pi x sobre L dx. Depois, menos integral de menos L a L. Cosseno de M mais N, pi x sobre L. Dx. Então, vamos integrar. Opa, faltou colchete aqui fechando. Meio é meio. Integral do cosseno, seno. Então, fica L sobre M menos N. Fica assim, diferente. M menos N vezes π. Vou centralizar aqui. Seno de quem? M menos N, pi x sobre L. Com o intervalo de menos L a L. Menos, mesma coisa, integrando L sobre M mais N vezes π. M mais N vezes π, seno M mais N, π x sobre L. Menos L a L. Então, integramos. Faltou fechar o colchete aqui. Então, substituindo, meio, que multiplica L sobre M menos N. L sobre M menos N, π. Em x igual a L, cancela L com L, fica o quê? Parêntese aqui, seno de M menos N vezes π. Menos o teorema fundamental do cálculo, seno em x igual a menos L, cancela L com L, sobra menos π vezes M menos N, ou N menos M. N menos M vezes π. Menos 1 sobre M mais N, que multiplica π. Vou acertar aqui. L, seno, parênteses. Faltou meio, né? Não tem problema, põe agora. Aqui é a distributiva, meio vezes L M mais N, π. Vezes quem? Em x igual a L, cancela L com L, M mais N, π.
seno de m mais n π, menos o teorema fundamental do cálculo, em x igual a menos L, seno de menos m menos n π. Ora, seno m e n são números inteiros. Na verdade, m e n são números naturais. Então, a diferença é sempre número inteiro. Seno de inteiro vezes π, zero. Seno de inteiro vezes π, zero também. Opa, zero. Zero. E zero. Então, isso tudo vai dar zero. Então, seno de m πx e seno de n πx com m diferente de n são funções ortogonais. A demonstração é muito parecida se eu colocar cosseno de m πx, cosseno de n πx, ou seno de m πx sobre L, cosseno de n πx sobre L. O que falta provar é o que acontece quando m igual a n. Se eu pego uma função e calculo o produto interno com ela mesma, será que pode dar zero? A gente sabe que não, né? Mas vamos mostrar isso. O que acontece quando m igual a n? Zero eu sei que não vai dar, mas quanto é que vai dar? Integral, assim, como m igual a n, seno de n πx sobre L, seno de m πx sobre L. Vai ser quem? Integral de menos L a L de seno vezes seno, seno ao quadrado de n πx sobre L dx. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu integro seno ao quadrado? Substitui por 1 menos cosseno de 2. Isso tudo sobre Isso, 2. isso. Seno quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno de 2 alfa sobre 2. Então, a gente passa até aqui, esse meio sai. Integral de menos L a L. 1 menos cosseno de 2 vezes. Não, Pedro, não pode. Porque olha só, se m igual a n, aqui dá zero. O denominador. Então, por isso tem que abrir em dois casos. M diferente de n e m igual a n. Então, cosseno de 2 n pi x sobre L dx. Então, mesma ideia. Meio é meio. Eu vou integrar. Integral de 1 em relação a x, x. Menos integral do cosseno, seno. Então, fica L sobre 2n pi seno de 2n pi x sobre L. Isso tudo avaliado no intervalo de menos L a L. Deixa eu melhorar esse L aqui. Então, vamos ver. Meio é meio. Não vou mexer.
em x igual a L, L menos L sobre 2nπ opa, não foi? 2nπ em x igual a L, seno de 2nπ. Seno de 2nπ. Menos o teorema fundamental do cálculo, em x igual a menos L, menos L sobre 2nπ, vezes seno, menos L com L cancela, sobra menos 1. Então, opa, menos 2nπ. 2nπ. Bem, 2nπ é um inteiro vezes π, seno disso, zero. Pelo mesmo motivo, zero. Sobrou o quê? L menos L, 2L. 2L dividido por 2, L. Pausa para a reflexão. A gente provou, pelo menos uma parte disso, né? Que as funções seno e cosseno de npx sobre L formam um conjunto ortogonal. E para que diabos eu vou querer um conjunto ortogonal? Lembra que a nossa ideia qual era? Era tentar uma maneira de encontrar quem são esses coeficientes. Quem é o AN, quem é o BN, quem é o A0, que permite escrever uma certa função f como essa série que é chamada série de Fourier. Sempre que você quer escrever uma função com uma série, seu problema consiste em encontrar quem são os coeficientes. Em série de potências, nós vimos que tem um caminho prático, que é a série de Taylor ou a série de Maclaurin. E nesse caso aqui da série de Fourier, será que tem um caminho prático para encontrar quem é o AN, quem é o BN? A gente parou aqui, né? Então, vamos supor que essa igualdade seja verdadeira. Ou seja, a função f de x converge... Perdão, falei ao contrário. Vamos supor que a série de Fourier converge para a função f de x. Eu quero encontrar quem é o AN, quem é o BN. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha igualdade aqui e vou multiplicar, vou chamar isso aqui de 1. Vou multiplicar por cosseno de m πx sobre L. E depois integrar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, f de x vezes cosseno de m πx sobre L é igual a A0 sobre 2 cosseno de m πx sobre L mais somatório de 1 a infinito a n cosseno de m πx sobre L vezes o cosseno de n πx sobre L mais Bn cosseno primeiro, cosseno de m πx sobre L seno de n πx sobre L. O que eu vou fazer? Depois que multiplicar por cosseno, eu vou integrar tudo
no intervalo de menos L a L. Em dx, vou integrar de menos L a L, dx, integrar de menos L a L, dx, e vou integrar de menos L a L dx. Pausa para reflexão. Observe que eu estou forçando que apareça quem? O nosso produto interno. Integral de alfa a beta de f vezes g. Pausa para reflexão. Então, o que acontece quando o m for zero? Vamos ver. Se m for zero, eu tenho cosseno de zero vale 1. Então, menos L a L. Integral de menos L a L. F de x dx. F de x dx. Igual. Opa, avancei. Bem, A0 sobre 2. A0 sobre 2. Integral. Como m é zero, cosseno de zero, 1. 1 dx. Então, 1 dx. Mais... Se m é zero, eu vou ter integral do cosseno de npx sobre L dx. Isso vai dar zero. É a integral do cosseno em um período, zero. Se o m é zero, vou ter integral do seno no período, zero também. Então, resta apenas, essa nossa igualdade aqui, de menos L a L. Bem, o lado esquerdo não tem como calcular, né? Depende da função f. Fica indicado. E o lado direito? Vamos ver. Quanto vale esse carinha aqui? A0 sobre 2, eu repito. Integral de 1 é x. De menos L a L. Isso vai dar o quê? A0 vezes L. Então, daqui, nós tiramos que a expressão do A0, quem vai ser? Passando o L para o outro lado, 1 sobre L, integral de menos L a L, de f de x dx. Nós queremos encontrar o A0, o AN e o BN. O A0 já encontramos. Agora, se o M for diferente de zero? O que vai acontecer? Integral de menos L a L, f vezes cosseno. Integral de menos L a L, f de x, cosseno de m πx sobre L dx. Do outro lado, A0 sobre 2, integral de menos L a L, cosseno de m πx sobre L dx. Mais somatório de 1 a infinito a n integral
menos L a L, cosseno de M πx sobre L, vezes cosseno de N πx sobre L dx. Nota que se o M é diferente de zero, botei M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3, cosseno e seno são funções, cadê você? Ortogonais. Cosseno de M πx e cosseno de N πx são ortogonais. Então, o produto interno entre eles necessariamente é zero. Então, aqui vai entrar um zero para indicar isso. Zero. O que a gente sabe também? A gente sabe que cosseno de M πx sobre L no intervalo de menos L a L, essa integral também é zero. Ok. E esse produto aqui, cosseno de M πx sobre L, cosseno de N πx sobre L, se eu trocar aqui por cosseno e aqui por cosseno, o que vai acontecer? Vou botar aqui primeiro. Se eu trocar aqui por cosseno e cosseno, se o M é diferente de N, isso vai dar zero. Só vai dar alguma coisa diferente de zero quando M igual a N. Então, todas as parcelas aqui vão ser anular, com exceção daquela M igual a N. Então, em M igual a N, a gente vai ter em M, em M igual a N, lado esquerdo, integral de menos L a L de f de x cosseno de N πx sobre L, integral de menos L a L de f de x cosseno de N πx sobre L dx igual, essa parcela aqui morreu, né, foi para zero, vezes a 0 sobre 2, zero. Mas todas as parcelas se anularam, com exceção daquela M igual a N. E quando M igual a N, essa integral dá L. Então fica quem? A N vezes L. Professor, Sim? sempre que M for igual a N, naquelas funções sempre vai dar L o resultado? Sim. Se você trocar aqui por cosseno, cosseno vai dar cosseno ao quadrado. Aí, em vez de 1 menos, vai ser 1 mais. Essa segunda parcela aqui é aquela que anulou. Sobrou só a parcela 1. Integral de meio de menos L a L dx vai dar L. Tudo bem? Sim, beleza. A gente parou. Assim. Então, quem vai ser a N? A N. Opa. A N é igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, f de x, cosseno de N πx sobre L dx. Multiplicando por seno, aqui eu multiplico pelo cosseno, e encontrei o A0 e o AN. Se eu multiplicar por seno, eu vou encontrar quem é o BN. Então, de modo análogo, encontramos BN é igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, seno f de x, seno de N πx sobre L dx.
Então, eu tenho uma expressão para o AN, uma expressão para o BN, uma expressão para o A0. Dá um tempinho para vocês. Tudo bem até aí, gente? Professor, pode voltar um slide rapidinho? Ah, sim. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, para que diabos vai usar isso, né? Então, vamos pegar um exemplo. Então, para a função a seguir, eu quero esboçar o gráfico de f por 3 períodos e depois encontrar sua série de Fourier. Então, são 2 etapas do exercício. Primeiro, esboçar o gráfico. Então, vamos entender como é que essa funçãozinha aqui trabalha. Ela é 1, de menos L até 0. Nota que eu não fixei o valor de L. É arbitrário. E 0, de 0 a L. Então, esse gráfico é fácil, né? Eixo X, eixo Y. Deixa eu puxar só um pouquinho esse eixo aqui. Y, X. Então, opa, chat. Você pode pensar que é uma função degrau. Não tem problema. Só que ela é uma função degrau que está descendo, né? Ó, ela era 1, depois passou a ser 0. Em vez de estar subindo, ela está descendo. Tá bom? Beleza. Sem querer eu rabisquei aqui. Então, eu vou fixar o meu tamanho L, esse aqui. Então, aqui é menos L e mais ou menos aqui é o L. O que nós sabemos? De menos L até 0 vale 1. Então, tentar fazer isso mais ou menos legal. De menos L até 0 vale 1. No 0 é a bolinha aberta. E aqui é fechado. Depois, do 0 até o L, vale 0. Bolinha fechada no 0, bolinha aberta no L. Então, esse é o gráfico em um período. Eu quero em 3. Então, vamos ver se consigo fechar aqui mais ou menos. Eu acho que 3 não vai dar aqui, mas vou tentar. Chega um pouquinho para a esquerda. Dá uma esticadinha aqui no eixo. Pronto. Então, fazendo pequenos ajustes. Então, aqui nós sabemos que é L. Se aqui é L e eu andei mais L, 2L. Se eu andei mais L, 3L. Se eu andei mais L, 4L. 5L. Que é 1, né? Sim, 2L é o período.
Eu tenho um comportamento de menos L a 0, e de 0 a L eu tenho outro comportamento, período 2L. Eu acho que sem querer, nesse pedacinho aqui, ficou um pouco menor do que esse aqui, mas dá para entender, né? Dá Tudo sim. bem? Pode falar? Desculpa. Não, você estava respondendo, dá sim. E tá tudo certo. Ah, obrigado. Então, essa é a parte mais fácil, né, de esboçar o gráfico, pelo menos dessa função, né? O problema é você encontrar a série de Fourier, porque, em geral, isso envolve bastante conta. Quem é a série de Fourier? A série de Fourier, vou chamar de Sx, é A0 sobre 2, mais somatório de 1 a infinito, a n, cosseno, deixa eu ver bonitinho aqui, ó, cosseno de n px sobre L, mais bn seno de n px sobre L. Onde? Quem é o A0? A0, vamos lembrar aqui. A0 é 1 sobre L. 1 sobre L, integral de menos L a L da função f. Então, fazer as contas com calma. Eu vou primeiro, não sei, peraí. Escreva as fórmulas primeiro? Não, vou escrevendo conforme vou usando, melhor, né? 1 sobre L, integral de menos L a L de f de x, dx. Então, vamos juntos. Vou até marcar aqui com outra cor. Pode destacar que essa é a fórmula. Espera aí. Não, ficou horrível assim. Pronto, essa é a fórmula. Então, vamos lá. Bem, 1 sobre L é 1 sobre L, não vou mexer. Opa. O que acontece agora? Nota que a nossa função f ela tem dois comportamentos, entre menos L e 0, entre 0 e L. Então, essa integral aqui, eu vou abrir em duas. Eu vou olhar o que acontece na função no intervalo de menos L a 0, mais o que acontece com a função no intervalo de 0 a L. Ok. Quem é f de x? No intervalo de menos L a L, vale 1. No intervalo de 0 a L, a f de x vale 0. Então, esse pedaço aqui, o que aconteceu? Morreu. Sobrou quem? Vamos com calma. 1 sobre L, integral de menos L a 0 de dx. Essa integral é fácil. 1 sobre L, integral de x é o próprio x, avaliada de menos L a 0. Isso vai dar 1 sobre L, em x igual a 0, 0, menos o teorema fundamental do cálculo, escrever assim, menos o teorema fundamental do cálculo, em x igual a menos L, menos L. Então, isso que vai dar L sobre L, 1. Ficou meio apertadinho, mas está valendo. Achei o A0. Falta achar quem? O AN e o BN. Então, vamos lá. Quem é AN? Vou ir lá buscar o AN. O AN será 1 sobre L, intervalo, integral de menos L a L, F vezes cosseno. Então, AN é 1 sobre L, integral de menos L a L,
f de x cosseno de n πx sobre L dx. O que eu vou fazer? Bem, a mesma coisa que eu fiz antes. Abrir a função f. Então, isso é integrar 1 sobre L, que multiplica quem? Integral de menos L a 0 de f de x cosseno de n πx sobre L dx. Mais integral de 0 a L de f de x cosseno de n πx sobre L dx. Nota que não pode ter preguiça de fazer conta. No intervalo de menos L a 0, f de x vale 1. No intervalo de 0 a L, a nossa f de x vale 0. Então, se a f é 0, integral da função nula, 0. O que sobrou para a gente? 1 sobre L, integral de menos L a 0. 1 vezes cosseno é o próprio cosseno. Então, vamos integrar. Integral do cosseno, seno. Então, 1 sobre L vezes L sobre Nπ vezes seno de n πx sobre L no intervalo de menos L a 0. O que eu posso fazer? Cancelar L com L. Então, nós temos 1 sobre Nπ, que multiplica em x igual a 0, seno de 0. Menos teorema fundamental do cálculo, em x igual a menos L, seno de menos Nπ. Pausa para reflexão. Bem, seno de 0 é 0. Seno de Nπ também é 0. Então, isso deu 0. Dá um tempinho para vocês. O que falta fazer? Encontramos o A0, encontramos o AN, falta encontrar o BN. Então vamos ver quem é o BN. Vamos buscá-lo. BN vai ser 1 sobre L, integral de menos L a L, F do seno. Perdão, F vezes seno. Então, o nosso BN vai ser integral, faltou 1 sobre L, integral de menos L a L, F de x, seno de n πx sobre L dx. Então, mesma coisa, abrir. 1 sobre L, que multiplica integral menos L a L, F de x, desculpa, menos L a 0, F de x, seno de n πx sobre L dx, mais a integral de 0 a L
de quem f de x seno de n πx sobre L dx. Bem, no intervalo de 0 a L, já sabemos que vale 0 a função f. Então, isso aqui vale 0. Porém, no intervalo de menos L a L, vale 1. Então, o nosso integral ficou 1 sobre L, integral de menos L a 0, 1 vezes seno é o próprio seno. Vamos integrar. 1 sobre L, integral do seno menos cosseno, vai ficar menos vezes L sobre Nπ vezes cosseno de Nπ sobre Lx no intervalo de menos L a 0. L cancela com L. Então, sobrou menos 1 sobre Nπ. Que multiplica quem? Vamos com calma aqui. Em x igual a 0, cosseno de 0. Menos o teorema fundamental do cálculo. Em x igual a menos L, cancela L com L, cosseno de menos Nπ. Até aí tudo bem? Sim. Então, cosseno de 0 vale? 1. 1. Lá do cálculo 1, vamos lembrar que o cosseno é uma função par. F de x igual a cosseno x é uma função par. O que significa isso? Que f, cosseno f de menos x é igual a f de x. Ou seja, cosseno de menos x é o cosseno de x. Então, cosseno de menos Nπ é cosseno de Nπ. E cosseno de Nπ vale menos 1 elevado a n. Concorda comigo? Nota que se o n for 0, cosseno de 0 é 1. Menos 1 elevado a 0. Se n for 1, cosseno de π, menos 1, que é menos 1 elevado a 1. Se n for 2, cosseno de 2π é 1, que é menos 1 ao quadrado. Se n é 3, cosseno de 3π, menos 1, que é menos 1 ao cubo. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo menos 1 sobre Nπ, que multiplica 1 menos 1 elevado a n. Pausa para a reflexão. Quanto vale essa expressão? Depende do n, né? Nota que se o n for par, se n é um número par, menos 1 elevado ao número par é 1. 1 menos 1, 0. Se n é ímpar, o que vai acontecer? Se n é ímpar,
Menos 1 elevado ao número ímpar é menos 1. Com esse menos na frente, mais 1. 1 mais 1, 2. Menos 2 sobre NP. Então, achei os BNs. O BN, ele é 0 para N par, e ele é menos 2 sobre NP, se N ímpar. Dá um tempinho para vocês, falta construir a série. Então, como é que ficou isso? BN, assim. BN é menos 2 sobre NP para N ímpar. Ora, se o número é ímpar, o que acontece? Ele é da forma 2K mais 1 ou 2K menos 1. Então, se eu usar 2K menos 1, N é 2K menos 1, menos 2 sobre N, eu vou trocar por 2K menos 1, pi, para K igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Então, a série de Fourier, quem vai ser? Copiá-la aqui. Logo. SX, quem é? A0. Quem é A0? 1. Então, é A0 sobre 2, 1 sobre 2, meio. Mais somatório. Vamos ver o que está acontecendo agora. O AN, cadê? O AN é sempre 0. Então, esse termo aqui morreu. E o BN? O BN é 0 para N par. Sobrou apenas os BNs ímpares. A gente vai ter quem? Menos. Esse menos eu posso passar para fora do somatório. Então, fica 2 sobre 2K menos 1. Pi. Vezes quem? Seno de N πx sobre L. Só que N é 2K menos 1, substituo. 2K menos 1 pi x sobre L. Qual é a variação do K? K vai de 1 até infinito. Então, essa é a série de Fourier daquela função. Se B for par, não tem série, né? Seria só meio. Peraí, desculpa, se B for par? Como assim? Sim. Que BN também seria 0, então SX seria igual a Não, calma, eu não meio, né? entendi calma, eu não entendi a pergunta toda.
quem for par? Não entendi, travou para mim. Desculpa que eu não entendi essa pergunta. Você perguntou se alguém for par, mas quem? Não, se o BN for par. Se o BN para N par é 0. N par, isso. Então seria meio, né, a resposta. Mas não seria uma... Oi? Cortou? Então a resposta final seria 1/2, não é? Desculpa, cortou. Eu não peguei a pergunta toda. Eu vou digitar. Ah, tá. Tudo bem. Professor, Sim? eu não entendi o que o número de períodos ele vai influenciar na resposta. O número de períodos se É, diz... que ele falou que são 3, não era? No Ah, início não. da... Tá, entendi. Agora você já pergunta. Não, nada. Isso aqui é só para ilustrar como é que fica a função quando desenha em 3 períodos. Ela Ah, repete tá bom. infinitamente. Se N for par, vamos lá, Pedro. Se N for par, então a resposta seria meio? Não, Pedro. A resposta é tudo isso. A resposta é tudo isso aqui. É porque você viu que se fosse par, o BN seria igual a 0. Sim, se o N for par, que se o índice desse somatório aqui, quando ele percorre os pares, o BN é 0. Sim. E aí o AN também seria 0, né? Não é. Não, a N é 0 sempre. Diferente, fora o A0, o AN é sempre 0. Para Entendi. todo N, tanto par quanto ímpar, o AN é 0, com exceção do A0. O BN que tem essa condição que em alguns momentos é 0, em alguns momentos é menos 2 sobre Nπ. Nota Entendi. que tem um somatório. Eu não posso separar essa parcela dessa. É tudo uma coisa só. A resposta é tudo isso. Tá bom? É porque eu tava vendo, dentro do somatório, se fosse N fosse par, daria 0 vezes o cosseno, que seria o AN, mais o Uhum. 0 vezes o seno, que também seria o BN. Aí só sobraria o A0/2, não? Do lado de fora. Não, mas olha só, o somatório, se olhar para cá, o somatório, ele vai percorrer n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Se eu abrir o somatório aqui, aparece quem? Ó? O A0/2 está lá na frente. Mas o A0 vale 1. Deixa eu substituir logo aqui. Mas, para n igual a 1, para n igual a 1, o A0 vale 0. Mas, para n igual a 1, quem é o B1? O B1 vai ser menos 2 sobre π. Então, menos 2 sobre π. Vezes seno, como n é 1, de πx sobre L. Depois, para n igual a 2. Para n igual a 2, o AN é 0 e o BN também é 0. Mais, agora eu vou olhar para n igual a 3. O A3 é 0. Quem é o B3? O B3 é menos 2 sobre 3π. Então, é menos 2 sobre 3π. Seno, se n vale 3, 3πx sobre L. Pontinho, pontinho, pontinho. Ah, agora entendi. Tá bom? Tá bom, então. Beleza, professor. Ok. Deixa eu mostrar uma coisinha que eu fiz aqui. Vamos ver se vai rodar. Ok. Vai só um tempinho. Esse aqui eu fiz para outro exemplo. Deixa eu só consertar aqui que você.
Acho que é isso, tá. Opa, desculpa. Trazer vocês para cá. Ah, tô apertando Enter, não quero apertar Enter, só um segundo. F3. Ok, então essa aqui é a nossa funçãozinha, certo? Deixa eu tirar aqui os eixos. Então, 0, 1, 0, 1. Essa é a nossa funçãozinha. Certo? Vou colocar aqui de novo os eixos. Ela é 0 no intervalo. Aqui eu peguei L igual a 1, tá bom? Ela é 0 no intervalo de 0 a 1 e é 1 no intervalo de menos 1 a 0. Eu quero construir a série de Fourier. Como é que vai ficar? Então, a série de Fourier, aos poucos... Onde eu coloquei aqui? Vamos supor assim, eu vou somar até o n igual a 1. Minha série de Fourier fica assim. Vou somar até o n igual a 3. Somar até o n igual a 5. Ah, não troquei. Desculpa. N igual a 5. Somar até o n igual a 7. N igual a 11, por exemplo. Nota que a série de Fourier, que é a partezinha azul, ela está convergindo para a nossa função. N igual a 51. Olha que bonito. Vou mostrar aqui que fica animado. Dá um zoom aqui. Ah, calma. Olha que bonitinho. Então, em vermelho nós temos a nossa função 1, 0, 1, 0, 1, 0. Em azul eu tenho a série de Fourier. Quanto mais parcelas eu ponho no nosso somatório, n igual a 1, mais 2, 3, 4, 5, eu vou me aproximando a cada vez mais da nossa função vermelha. Então, vamos visualizar isso. Acho muito rápido, né? Espera aí. Não é bonitinho? E aqui eu só fui até a parcela n igual a 100. Se eu colocar mais parcelas, se aproxima cada vez mais. Deu para entender mais ou menos o que está acontecendo? Como é que a nossa função, nossa série de Fourier, vai se aproximando da nossa função f? Sim, Matheus. É como se fosse, no sentido, é uma série que vai convergir para a função. Ela não é de Taylor, que é uma série de potências. Taylor é uma série de potências, série de Fourier é uma série de senos e cossenos. Tá bom? Então, vou voltar ao nosso quadro aqui. E aqui, um conceito importante, que a gente vai utilizar a seguinte notação, f de C+, e f de C-. F de C+, vai significar o quê? O limite da f de x, quando x tende a ser pela direita. E f de C-, o limite de f de x, quando x tende a ser pela esquerda. Então, isso fica mais fácil de visualizar em um exemplo. Deixa eu ver se eu vou fazer um exemplo aqui bonitinho. Eixo y, eixo x. Aqui eu vou pegar um certo intervalo A.
e aqui um certo intervalo B. Intervalo AB, pronto. Então aqui, vou desenhar alguma coisa. Aí aqui, outra. Aqui mais uma. E aqui outra. Pronto. Então aqui eu vou marcar um ponto x1. Aqui um pontinho x2. E aqui um x3. Vamos supor que esse aqui seja y1. Esse aqui y2. Aqui y3. E aqui y4. Quando eu escrevo, por exemplo, f de x3 mais... Ora, eu vou olhar primeiro os gráficos. Isso aqui é a função f. F de x3 mais. Quando x se aproxima de x3 pela direita, a minha função se aproxima do valor y1. Se eu escrevo f de x3 pela esquerda, eu vou ver o que acontece à esquerda do x3. A esquerda do x3 é um pouquinho antes do x3. Se é um pouquinho antes do x3, estou me aproximando do valor y3. Concorda comigo? E se eu perguntar, por exemplo, deixa eu ver embaixo, quem é f de x1 menos e quem é f de x1 mais? Vou dar um tempo de pensarem. x1 menos, quem é? Y3. Isso, y3. 1 pela esquerda, um pouquinho antes, y3. E quem é x1 mais? Y4. Y4. Perfeito, y4. Nota que y1, y3, y3, y4 são valores diferentes. Então, a função não é contínua nesses pontos. Em compensação, se eu criar aqui, por exemplo, um x4, marcar aqui, separadinho, f de x4 pela direita é igual a f de x4 pela esquerda. Quando isso acontece, f é contínua em x4. Tudo bem até aí? Então, hoje nós paramos aqui. Continuamos na próxima terça-feira. Desejo a todos uma excelente semana, um ótimo dia e sempre bons estudos. Valeu, professor. Obrigado. Por nada. Obrigado, professor. Até semana que vem. Até semana que vem.
Na terça-feira teve aula, né? No dia da prova. Sim, E aí, já tá lá no YouTube? já. Beleza, Eu- então. Tá bom. Igualmente, Aguinaldo. Valeu, Henrique. Igualmente, Arthur.